Enquanto a gente glorifica Ele, Ele está trabalhando lá no problema, resolvendo a nossa situação. Paulo e Silas haviam apanhado, estavam na prisão, e eu fico imaginando Silas dizendo: e agora, Paulo? Paulo diz assim: agora a gente vai louvar. Na prisão, todo quebrado, pés amarrados. E eles foram adorar Jesus. Enquanto eles adoravam, o Senhor fez o rebuliço e libertou eles. Então, o que o Senhor quer? O Senhor quer que a gente possamos estar diante de qualquer dificuldade que estejamos passando, mas entendendo uma coisa: o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor, Ele continua sendo Deus, independente das minhas fraquezas, dos meus problemas. Ele é Deus e Ele é soberano, e Ele não precisa justificar nada do que Ele faça para mim. Mas Ele é tão misericordioso que Ele nos ama tanto que Ele diz assim: olha, eu vou fazer isso. Amados, hoje é culto de missões. E como hoje é culto de missões, deixa eu trazer um texto que fala sobre chamado de Deus. Isaías capítulo 6 fala a respeito do chamado do profeta Isaías, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e como ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória seja dada o nome de Jesus. Esse foi o maior chamado, irmãos, da vida desse profeta, né? Que já foi dito aqui, profeta messiânico, Isaías. Ele estava sendo chamado para uma obra. E não pense que a obra de Deus é coisa, para você viver de regalia, para você ficar, sabe, gozando, não. Naqueles tempos, principalmente os homens, os profetas, eles eram massacrados e mortos por amor a este Deus que eles serviam. Mas quando Isaías viu a glória do Senhor, os serafins que estavam o tempo todo diante do trono, dizendo: Santo, 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 ele disse: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A glória era tão forte, irmão, que os umbrais tremeram das portas, a casa se encheu de fumaça com a adoração dos querubins. Mas quando um daqueles anjos pega uma brasa do altar e toca nos lábios do profeta, ele diz: eis que o teu pecado foi tirado e purificado, você está. E aí quando ele ouve a voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha, veja como Deus ele trabalha. Porque é interessante que você entenda que não é apenas eu dizer assim: eu vou ali fazer a obra, eu vou ali evangelizar, eu vou ali pregar, eu vou lá, tem alguém ali doente, eu vou botar a mão sobre ele para que o Senhor cure, tem alguém ali endemoniado, eu vou ali também para expulsar. Precisa estar preparado para o chamado de Deus. Precisa estar com os pecados totalmente lavados no sangue do Cordeiro, a vida no altar. E foi dessa forma que Isaías estava. E quando ele ouviu a voz: quem há de ir por nós? Ele tinha sido tocado com a brasa do altar. Ele disse: estou pronto, Senhor, pode me enviar, eu vou fazer a tua obra, eu vou morrer pelo teu nome, mas eu vou continuar falando que o Senhor, o Deus de Israel,
Israel é o Deus que sara, é o Deus que cura, e é o único Deus verdadeiro. Jesus ainda não existia. Isaías ele vai profetizar falando de um menino que havia de nascer. Isaías vai falar da morte desse menino no capítulo 53, mas aqui ele estava sendo chamado para um ministério que ele ainda nem entendia, mas ele foi até o fim fiel. E sabe qual foi a morte de Isaías? Cortado pelo meio, cerrado vivo. Sabe por quê? Porque ele continuou fiel aos seus princípios. E qual foi o princípio do profeta? Foi ser fiel, boca de Deus, profeta do Senhor, para pregar a sua palavra. Então que nesta noite, Deus não está nos chamando para nos matar, não, mas Deus está nos chamando para nós anunciarmos este evangelho aonde quer que a gente chegue, para que a gente possa dizer que Jesus Cristo é o único que salva, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade e que Jesus Cristo, Ele é a vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos tomar posse, né, irmão, dessa palavra maravilhosa, né? E continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? A Raquel, a esposa do presbítero Vânia, também está com a oportunidade de se expressar, fazer aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Amém? E logo após, a irmã Maria também está com a oportunidade. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou grata e feliz por estar pela segunda vez aqui, pois já vim outra vez para darmos glória e aleluia ao nosso Criador. Amém. Se em eu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Glória a Deus. Feliz é